1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que é o texto de exposição nesta oportunidade. Diz a infalível palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus bendito, eis um momento que Tu falas, ó Deus, ao Teu povo, e eis aqui, Senhor, o Teu povo sedento para ouvir, Senhor, a Tua voz. Teu povo, ó Deus, que necessita da Tua palavra. Teu povo que está com fome. Teu povo que está carente, que é carente. Teu povo que reconhece a sua dependência, que não tem como viver, sobreviver de forma digna, não tem como trilhar pelos teus caminhos, senão por meio da iluminação da tua palavra, por meio da direção do teu Espírito. Senhor, ouve a nossa oração, atende, ó Deus, fala conosco, porque sabemos que não é por meio da compreensão do nosso intelecto que nós vamos entender, Senhor, a Tua voz. É só por meio do Teu Espírito, que fala, que instrui, que orienta, que clareia, que ilumina as nossas mentes, que retira, Senhor, as dúvidas, as inquietações, os medos, os temores. É o Teu Espírito, pelo Seu poder, o dínamos, que nos impulsiona a viver pela fé, crendo, Senhor, nas Tuas palavras, mesmo que tudo ao nosso redor diga o contrário, mesmo que aquilo que estamos vendo ou vislumbrando seja diferente daquilo que a Tua palavra nos diz. Não queremos, ó Deus, viver na escuridão, porque não somos das trevas, e desejamos, ó Deus, que por meio desta palavra, aqueles que estão vivendo em trevas, que possam receber a luz,
possam ser iluminados, transformados, para que vivam com esperança, a verdadeira esperança. A tua palavra, ó Senhor, que seja pregada com fidelidade. Por isso, o nosso rogo, para que ela alcance seu verdadeiro objetivo, ela tem que ser pregada de forma fiel, sem acréscimos. Também, ó Deus, sem subtração. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor seja conosco, para que assim venhamos a proceder e tudo aquilo que o Senhor deseja falar nesta oportunidade para os ouvintes, para quem vai ouvir, assim o faça. E o Senhor, nós te pedimos, alcance com a tua misericórdia aqueles que não entendem ainda a verdade do Evangelho, que passem a entender, porque terrível é viver nas trevas. Auxilia-nos, ó Deus, nesse momento, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do sermão é a necessidade do crente de vigiar até a vinda do Senhor. A necessidade do crente de vigiar até a vinda do Senhor. No sentido espiritual, o crente deve ser um sentinela atento. Alguém que está acordado, observando atentamente o mundo à sua volta e os seus acontecimentos. É uma pessoa que não pode ficar alheia às coisas que lhe acontecem, às coisas que estão ao seu redor. E estar alerta é bem diferente de estar preocupado, assustado e inquieto. E isso tem uma relação direta com aqueles irmãos aqui de Tessalônica, com estes irmãos aqui. Porque havia uma inquietação neles. E Paulo está dizendo: veja, é diferente. Vocês devem estar alertas, atentos, e não assustados, inquietos e preocupados, porque estar alerta é estar concentrado, sem se deixar distrair ou mesmo dormir. Esse era o desejo do apóstolo Paulo para com esses irmãos, para que eles deixassem de lado a inquietação e a desesperança, que era característica dos ímpios que viviam na sua época, em relação tanto à morte como à vinda de Cristo. Paulo não queria que aqueles irmãos tão frutíferos, exemplares em tantas áreas na vida cristã, pudessem estar deficientes nessa outra área. Evidentemente é aquela questão da moderação e do equilíbrio. Enquanto Paulo procurava tranquilizá-los por um lado, para que eles não ficassem inquietos com a vinda de Cristo, eles também não poderiam relaxar de forma alguma. Por isso, irmãos, que falamos que o equilíbrio, a sobriedade são uma marca dos verdadeiros crentes. Algumas pessoas atribuem a moderação e a sobriedade a características pessoais, a questão da personalidade, mas isso não é verdade. Não pode ser assim. Independentemente de como somos, né, como é a nossa personalidade, como é a nossa maneira de agir, né, alguns são mais fleumáticos, né, pensativos, outros são mais ativos, são mais sanguíneos. Independente do que seja, o cristão precisa ser controlado, suas faculdades precisam ser controladas pelo Espírito, porque quem é controlado pela emoção, ele é dirigido pela sua própria carne. Por isso, irmãos, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O Espírito faz isso, é o Espírito Santo, não é simplesmente minha capacidade de controlar. Tem muita gente que inclusive desenvolve essa capacidade,
de autocontrole sem o Espírito. Esses são normalmente grandes oradores, debatedores, mas aqui nós estamos falando do equilíbrio que vem por meio do Espírito, porque Paulo não queria que esses irmãos passassem da tristeza e insegurança para o outro lado, que era o relaxamento, devido à esperança que eles tinham na vinda de Cristo. Ele não queria que eles vivessem na ociosidade ou preguiça, nem que aqueles irmãos se preocupassem demais com os detalhes a respeito da vinda do Senhor. Não seria salutar ficar alimentando o desejo de querer saber, descobrir em que tempo exato Cristo viria, ou mesmo quanto tempo restava de vida nessa terra, ou quem sabe que evento indicava com precisão o retorno do Senhor. Esse tipo de curiosidade parecia que rondava a mente daqueles irmãos de Tessalônica, mas isso não era importante e não deveria estar ocupando a mente deles com isso. A igreja não precisava estar daquela forma. Entretanto, havia uma postura, havia uma atitude que se configurava numa necessidade daqueles irmãos e de todo o crente até a vinda de Cristo, até a sua segunda vinda, que era estar vigilante, estar pronto. Eu quero mostrar aqui para os irmãos, com base nesse texto, por que é preciso estar vigilante até a vinda do Senhor. E por que estar vigilante é diferente de estar preocupado, ansioso com a vinda do Senhor. Primeiro motivo, porque é preciso estar vigilante. Versículo 2: porque Cristo virá sem avisar. Não vai haver nenhum tipo de sinal, não vai haver nenhum tipo de dica quando Cristo voltar. Por isso a gente tem que ficar atento, vigilante, sóbrio. O versículo 2 nos diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então é perda de tempo, irmãos, ficar perguntando ou especulando para saber em que tempo Cristo virá, porque ele vem tal qual um ladrão vem de noite, e nenhum ladrão que vem avisa a vítima de que vai atacar, de que vai agir. Assim vai ser Cristo. Os irmãos sabem, já trouxe aqui para os irmãos, inclusive, exemplos pessoais de que nós ouvimos pregações no passado, de pastores e pessoas que diziam com toda certeza que Cristo ia vir em determinado tempo, em determinado ano. Então os irmãos já sabem, qualquer um que vier com isso, a palavra de Deus disse: não cabe a ninguém querer saber, porque Deus não vai, nem revelou, nem vai revelar, nem vai dar nenhuma dica sequer. E Paulo diz aqui: irmãos, vocês já estão bem inteirados disso. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmão, já havia instruído aqueles irmãos, mas novamente ele vai tratar do assunto. Por que isso acontece? Porque assim é necessário com aqueles irmãos e é necessário conosco, mesmo coisas já conhecidas pela igreja, muitas vezes escapam do seu senso quando algo lhes preocupa demais, e tem que vir a palavra de Deus para trazer o equilíbrio, a moderação, e deixar o crente agindo da forma correta, não ceder às suas próprias inclinações. Muitas vezes saturamos nossas mentes com um assunto que já foi esclarecido, mas teimamos em ficar remoendo, e às vezes isso nos impede de fazer
outras coisas que são de suma importância e deixamos de viver adequadamente para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo está trazendo isso, está dizendo: meus irmãos, tomem cuidado. O que é importante para vocês? Estar preparado para a segunda vinda de Cristo. É vocês estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E quando Cristo vier, Ele vai vir como um ladrão de noite, e as pessoas vão estar realizando suas tarefas rotineiras naquele dia. Lembre-se, Ele disse que Ele vai vir como ladrão de noite. Ele não disse que Cristo viria de noite, tá? Normalmente, por que é que o ladrão vem de noite? Porque nós estamos dormindo, né? Descansando, relaxando. Então ele diz: ele vai vir quando as pessoas estiverem fazendo suas tarefas rotineiras, quando elas estiverem inclusive gozando de paz e segurança, quando ouvirem paz. Olha como a coisa está tranquila, meu Deus. Muitas vezes as pessoas se assustam, né? E quando vem aqui esses guerras e rumores de guerras, eles ficam dizendo: Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Cristo não vai voltar na guerra nem no rumor da guerra. Cristo vai voltar quando as pessoas estiverem dizendo: olha como está tudo tranquilo, graças a Deus. Olha que paz, olha como nós estamos gozando de segurança agora, coisa que a gente nunca viu. Nunca antes na história da humanidade se viu tal coisa. É aí que Cristo vai vir, porque quando as pessoas vão estar despreparadas, elas vão estar comendo e bebendo, comprando e vendendo, construindo e plantando, casando e dando-se em casamento. É nessa hora que Cristo vai voltar. Aí vamos lá para o equilíbrio, a moderação. Não há, irmãos, nenhum problema nisso, tá? Em se alimentar, em dedicar-se ao trabalho, muito menos se organizar para casar, para construir uma casa. Onde está o problema? O problema está quando a nossa alma está voltada somente para estas coisas. Esse é o problema. É quando a necessidade espiritual é abandonada, é negligenciada em função das outras coisas. Aí é onde está o problema. E é por isso que é onde está a moderação. O cristão, ele vai estar fazendo, realizando todas as suas tarefas, cumprindo com as suas obrigações, desfrutando daquilo que Deus lhe deu, e mesmo assim ele vai estar preparado para a volta de Cristo, no qual seu coração não está voltado para essas coisas. Porque quando Cristo vier, não vai haver um evento específico, não vai haver, como é que se chama quando lança um filme? Uma premiere, né? Uma estreia, não vai fazer uma pré-estreia. Muitas vezes algumas salas de cinema, né, pegam as pessoas mais selecionadas, né, seletas aí, bota para assistir o filme, para depois, né, dizer, e todo mundo, não vai ter pré. As pessoas não vão estar apercebidas, elas vão estar, na verdade, despreparadas. O mundo não vai estar atento. Será como nos dias do dilúvio, onde todos cuidavam dos seus próprios interesses. Noé estava trabalhando naquele dia, não estava? Ou melhor, antes estava trabalhando, né? Estava fazendo o seu trabalho. Mas ele estava buscando o quê? O reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava alimentando sua família, ele estava cuidando da sua família, e ele estava trabalhando de forma específica num projeto que Deus tinha dado para ele. No nosso caso, irmãos, a gente vai continuar trabalhando naquilo que Deus deixou para nós, o nosso projeto. Cada um de nós tem uma arca para construir, é aquilo que Deus colocou nas suas mãos, de forma individual, de maneira geral, já nós sabemos, mas Deus tem muitas vezes trabalhos específicos para cada um, vai ser assim. Só que onde estava Noé? Como estava Noé?
ele não estava de acordo com aquele mundo, na verdade ele estava nadando contra a maré. Eles estavam fazendo aquilo que Deus havia ordenado, e o povo não dava ouvidos. Certamente o estavam considerando como um louco. Quando veio o dilúvio, Noé estava preparado, estava atento, estava vigilante, porque Deus disse: entra na arca. Ele não foi pego de surpresa. E eu pergunto, não é o mesmo hoje? Qual é a diferença que há da época de Noé, da época que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, para os nossos dias? As pessoas não continuam vivendo para si mesmas, para satisfazer seus desejos, seus sonhos, enquanto eles estão desprezando a necessidade maior da sua vida, que é a necessidade da sua alma. Não estão hoje também as pessoas trabalhando para conseguir fazer aquela viagem dos sonhos, comprar sua casa própria, reformar ou trocar o carro? Como eu disse, irmãos, anteriormente, não há qualquer problema nisso, contanto que sua alma não esteja voltada para apenas estes propósitos de vida. Nós não podemos fazer como os Tessalonicenses, que pararam de tudo. Diz: Cristo vai voltar, e agora eu não vou mais trabalhar, eu vou ficar só esperando ele voltar, porque ele está às portas. E nós continuamos dizendo, irmãos, desde que ele ascendeu aos céus, ele está às portas para voltar. Só não sabemos quando. O que nós sabemos é que ele vai cumprir com o seu propósito para com a sua igreja. E quando o propósito para com a sua igreja for finalizado, ele vai vir, porque não tem mais motivo para esse mundo viver. Não tem mais motivo para esse mundo continuar do jeito que é. Esse é o tempo. Só que só ele sabe. E ele disse: quando ele vier, ele vai vir como ladrão de noite. Os que vivem somente com a realidade deste mundo vão ser apanhados desprevenidos. E muitos irmãos até zombam da ideia da vinda de Cristo. Nós vimos isso na exposição de 2 de Pedro. Eu quero ler novamente para os irmãos, 2 de Pedro 3, versículos de 1 a 4. Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. Está vendo? Se lembrando, eu quero lembrar as coisas para vocês. A igreja precisa ser sempre lembrada, irmãos, mesmo quando é bem instruída, determinados assuntos, determinadas questões, tem que ser tratado novamente. E o que é que ele lembra? Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, e de novo, quais são os últimos dias? Da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Nesses últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que é que eles vão dizer? O que houve com a promessa da sua vinda? Na época do apóstolo Pedro e nos nossos dias, os que zombam continuam dizendo: onde está Cristo, que vocês disseram que está já para vir? Para as pessoas que fazem estes questionamentos, e para aqueles que não se importam com a vinda de Cristo, esse dia vai ser terrível. Onde quer que eles estejam, seja lá o que tenham sido ou o que tenham feito, vai ser terrível. O ladrão não é bem-vindo na casa. Sua presença gera desconforto, insegurança, medo, temor. Também a segunda vinda de Cristo vai trazer grande desespero para os ímpios. Será terrível o dia do Senhor. A Bíblia diz grande e terrível, porque será o dia do juízo, do julgamento.
O dia do Senhor, o dia da segunda vinda, que está lá em Mateus 24, 27, 37 e 39, será dia de glória para os salvos, como profetizou Abadias e Zacarias, mas dias de pranto, dor, choro e perdição para os ímpios, como profetizou Amós, Isaías e Joel. Só que os cristãos vão dizer: Hosana, vem Senhor Jesus, mas para os ímpios será como as dores que a mulher grávida sente antes de dar à luz, e eles não terão como escapar, não haverá a quem recorrer, para onde se esconder, será algo inevitável. A desesperada tentativa do ímpio de escapar é mostrada por João em Apocalipse 6, 12 e 17, que diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Dá para os irmãos entenderem como vai ser essa cena. Quem não tiver, irmãos, a segurança em Cristo Jesus, vai temer e tremer todos os seus temores, e eles vão saber que não há motivo. O versículo 15 diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É preciso estar vigilante. O mundo não tem qualquer noção do que é, do que vai ser a vinda, a segunda vinda de Cristo e o dia da ira do Cordeiro. Porque é preciso estar vigilante, porque Cristo vai vir sem avisar. Essa é a primeira lição. E a segunda, para não ser surpreendido. Versículo 4: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O desejo do apóstolo Paulo é que a curiosidade dê lugar ao preparo, para aqueles irmãos não serem surpreendidos. Paulo faz um contraste aqui, irmãos, entre os que vivem em trevas, os ímpios e os crentes. Mas ele também está aqui nos ajudando a fazer um autoexame, porque apenas aqueles que tiverem azeite em suas lâmpadas, azeite suficiente como as virgens prudentes, que levaram o suficiente, levaram extra, somente essas que saíram ao encontro do noivo estarão preparadas para a vinda de Cristo. Embora não se saiba quando Cristo vai voltar, o dia da segunda vinda não os apanhará despreparados, porque assim como as virgens prudentes, suas lâmpadas estarão acesas, e aí eles não vão estar em trevas. Essas trevas, irmãos, são as trevas do pecado. Eles vão estar com seus pecados confessos, eles não vão acumular pecados, guardar pecados, eles terão uma vida de obediência constante e não de rebelião constante diante da palavra. Essa é uma coisa, irmãos, abrir um parênteses aqui, é uma coisa que os despreparados sempre acham que eles vão dar um jeito.
eles acham que sempre vão ter eles vão ter uma segunda chance, vai ser dada uma prorrogação, ou vai se abrir uma exceção, ou qualquer coisa nesse sentido. São aquelas pessoas que elas vivem confiando no improviso. Tem pessoas que vivem assim, confiando no improviso. Elas sabem que tem que fazer alguma coisa, elas sabem a sua tarefa, elas sabem a sua obrigação, elas sabem inclusive que determinadas coisas, mesmo quando a gente se programa, muitas vezes alguma coisa não dá certo, e elas não se precavem de nada, elas confiam no improviso, que vão dar um jeito, que passar um tempinho a mais não tem nenhum problema. Tem aquelas pessoas que dizem: olha, é tal hora, viu? A hora está aí, tá certo? Olha, não atrase não. E a pessoa diz: não, mas não tem problema não, o que é que tem eu vou mais 2 minutos a mais, 3 minutos a mais, 5 minutos a mais. Vai ser assim na vinda do Senhor. Elas vão se confiar. Por isso que a vinda do Senhor vai agarrar os ímpios nos seus próprios pecados, serão presos e não poderão se soltar, porque estão nas trevas, amarrados pelas suas obras. Salmo 9,16 diz: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, ou que executa, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Eles vão ser pegos nos seus próprios pecados. E o verdadeiro crente não vai ser surpreendido, porque houve uma mudança na sua vida. Veja o versículo 5. Diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Os verdadeiros crentes aqui foram transformados, e eles não vivem de aparência como as virgens nécias. Eles não deixaram para se preparar de última hora, eles não fizeram apenas mudanças externas, eles foram radicalmente transformados, como a luz se diferencia das trevas e o dia da noite. E nessa hora, irmãos, se havia alguma coisa que parecia ser ou não ser, vai ser revelado. Esse é o dia da ceifa, da colheita. Porque esses aqui, os que estão preparados, eles amam a segunda vinda. Olha o versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 7. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Observem, irmãos, que essa vigilância tem uma forte característica. Por quê? Porque é uma vigilância constante, não é uma vigilância pontual. Essa é outra situação que pega muito aqueles que pensam ser cristãos. Eles têm um momento assim específico da vida deles que eles parecem estar bem atentos, depois eles relaxam. Há muitos que caem na armadilha da autoconfiança. Ela vem normalmente quando não há um autoexame. Quem não vive se examinando, dorme, cochila na oração, na leitura, na meditação, despreza os meios de graça, não dá devida importância a eles, acha que já recebeu o suficiente para viver o resto da sua vida. Aquela porção ali está boa, aquilo que eles aprenderam da palavra está suficiente, já está bom. Eles olham para trás e dizem: para trás eu era muito pior, agora estou muito bom, então com essa porção aqui eu vou até o fim, eu tenho certeza disso. Esses são os nécios. Não, eu já desfrutei da graça de Deus, eu já conheci, eu já desfrutei, eu aprendi da doutrina verdadeira, isso aqui não vai acabar não, isso aqui é a verdade, eu sei que é a verdade. Não nutre para tu ver. Está lembrado da parábola dos talentos?
Acha que é para você guardar aquilo dali e ficar com ele, ou é para você multiplicar? Você acha suficiente aquilo que recebeu da palavra de Deus? O Salmo 1 diz que você tem que meditar na lei de dia e de noite. De dia e de noite é constante. Então por isso que essa vigilância tem que ser constante. Quem não vigia constantemente, irmãos, preste atenção, não enxerga os avisos de Deus, fica sonolento na compreensão, embriaga-se com as coisas do mundo, fica cego para a manifestação da justiça de Deus. A justiça de Deus acontece e ele não vê. Não vê porque está sonolento, não vigiou. Esse enxerga o argueiro que está no olho do irmão, mas não enxerga a trave que está no seu. Começa a andar pelo caminho espaçoso e pensa que está no apertado. Ele começa a facilitar a sua própria vida, afrouxando para si os mandamentos. E ele vai assim abandonando a obediência a Deus, deixa de perseverar, deixa de atentar para as promessas. Isso daqui, irmãos, é abandonar a sobriedade. Paulo diz: seja sóbrio. Quando acontece isso, você perde o controle pessoal, o domínio próprio. Como em comparação com aqueles que se embriagam e ficam fora de controle, que não se apercebem dos perigos à sua volta. Pode prestar atenção se não é assim. O crente que deixa de... E aí a gente fala crente porque está na igreja, porque está comungando, mas muitas vezes é joio no meio do trigo. Ele começa a afrouxar, e ele começa a correr mais riscos na sua vida. Tem um momento na vida dele que ele atenta bem para a palavra de Deus, atenta para os mandamentos, depois ele começa a afrouxar, começa a correr risco, a flertar. Ele antes fugia da aparência do mal, agora ele não tem medo do mal, ele passa perto do mal. Ele não faz como o sábio em Provérbios, que diz: o sábio olha ali e diz: eita, está ali o mal, e passa ao largo. O nécio vê e vai adiante, passa em frente, enfrenta. Você diz: olha, não é prudente fazer isso, isso é um risco. Ele está embriagado, ele não está sóbrio. Quantas vezes a gente vê, irmãos, uma pessoa que está sob efeito do álcool, andando, que a gente diz, no meio da rua? Ele não tem noção do perigo que está correndo. Não tem, porque ele está embriagado. Muitos estão assim. Eles ficaram nessa situação porque eles deixaram de vigiar. Uma época eles vigiaram, mas agora eles não estão vigiando mais. Afrouxaram. Para Hendrickson, ser sóbrio significa estar cheio de ardor moral e espiritual. É viver no equilíbrio. Não viver entusiasmado demais por um lado, nem indiferente por outro lado, mas viver calma, firme, racionalmente, fazendo seus deveres e cumprindo o seu ministério, cumprindo com a missão que Deus lhe concedeu aqui. 1 de Pedro 4, 7 e 8 diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Veja, irmãos, é a mesma linguagem, a linguagem de Paulo, a linguagem do apóstolo Pedro. Está perto o fim de todas as coisas. Paulo está dizendo: Cristo vai vir, ande com sobriedade, não faça como os ímpios que vivem embriagados. O sóbrio, irmãos, não dá vazão aos seus instintos. Preste bem atenção nisso. O sóbrio não dá vazão às suas vontades e o seu prazer da carne, porque o seu prazer maior é o prazer da alma, é o prazer do espírito. Por isso que ele está em constante vigilância. Ele sabe das inclinações da sua carne.
E para viver sóbrio e em constante vigilância, é preciso estar cheio do Espírito. Senão não vai estar. Por que é preciso estar vigilante, irmãos, até a vinda do Senhor? Primeiro motivo, porque Cristo virá sem avisar. Segundo, para não ser surpreendido. Terceiro, para estar sempre preparado. Para estar sempre preparado. Versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Aí diz, para estar preparado, é preciso estar vigilante para estar preparado. Preparado para quê? Primeiro, para lutar. Olha, Paulo disse, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Couraça e capacete, irmãos, são paramentos de guerra, né? De um soldado, né? Você não bota uma couraça para ir para o supermercado, né? Fazer compra. Bota? Não, né? Não tem sentido. Um capacete. Vou botar um capacete para passear ali na praça. Você bota couraça e capacete, irmãos, para lutar. Então, para estar sempre preparado, primeiro, para lutar. Porque até a vinda do Senhor, o crente deve se portar como um soldado ativo e não como um espectador passivo. O apóstolo Paulo deve estar na mente com a figura de um sentinela, de um guarda armado. Não é um sentinela que só avisa, mas um sentinela que luta. Deus nos chamou para a frente de batalha, e essa guerra só acaba na volta de Cristo, ou quando Ele nos chamar para compor a reserva celestial. Não existe soldado convocado para ser um mero espectador. Deus não chama soldado para participar apenas das reuniões de oração e de doutrina. Deus não quer soldado apenas orando, mas lutando. Agora, em oração, por meio da oração, debaixo da hora de oração, com a palavra, pela palavra, com amor e por amor. Então, quando ele chama soldados, ele está convocando para a guerra. A posição cristã é de enfrentamento. Aguardamos a vinda do Senhor no campo de batalha, como soldados, e não nos quartéis aquartelados. Devemos lutar para acordar os que estão dormindo. Devemos vigiar para que o inimigo não nos enrede com suas astúcias. E para ser vencedor nessa guerra, precisa usar a armadura devida. Por quê? Porque é a armadura disponibilizada por Deus. Tem outra? Tem. O homem cria suas próprias armaduras. Inclusive Satanás até oferece, dá sugestão. Quer ver uma boa? Uma armadura boa? Um pedaço da armadura que as pessoas se utilizam e acham que vão vencer, ou melhor, acham que vão estar protegidos com essa armadura e vencer, evidentemente, sua experiência. Tenho muitos anos de igreja, experiente. Eu venho de uma igreja tradicional. Você acha que a tradição, você acha que a experiência, você acha que seus anos, muitos anos de vida dentro da igreja vão lhe proteger de alguma coisa? Vão não, sabe por quê? Você está confiando em você mesmo. Sua confiança é no seu braço, no seu tempo de igreja, na sua experiência. Está aí as igrejas que estão confiando na sua tradição. Todas sucumbiram.
todas que confiaram na tradição estão sendo invadidas por heresias terríveis. Só se sustenta quem usa a armadura de Deus, quem usa a estratégia de Deus, porque o homem tem estratégia também, é outra forma de usar. Não, pode deixar, eu conheço, eu sei como é que funciona a coisa. Já escutei tanto isso, eu sei como funciona essa coisa. Rapaz, já passei por muitas situações, eu sei como funciona. Você não sabe de nada, que Satanás é um ótimo estrategista. Você quer saber mais do que Satanás? Nem disputando o corpo de Moisés, um ser celestial disputou com ele alguma coisa, disse: Deus te repreenda. Você acha que é forte? Você acha que pode elaborar estratégia melhor do que Satanás? Eu costumo dizer, né, os irmãos sabem, ele conhece a humanidade desde o seu início. A estratégia do homem não serve, a maneira de agir do homem não serve, o modo de pensar do homem não serve, suas racionalizações não servem, ou melhor, servem só para a sua derrota. É para entrar no campo de batalha com a armadura que Deus disponibilizou. Paulo está dizendo aqui, com a couraça da fé, exercitando a fé, que o cristão vigilante vai repelir os dardos venenosos da tentação do inimigo. A couraça protege o peito, os ombros e as costas da sentinela. Porque, irmãos, tem os ataques traiçoeiros de Satanás. Você precisa da couraça. Então, às vezes você está confiando aqui, eu confio no meu conhecimento. Aí é aqui, é o que você está enfrentando da frente. Aí Satanás joga um dado por trás. A couraça protege na frente e atrás. E atrás. E aliado à fé está o amor. Especialmente o amor profundo por Deus, pela sua palavra, pela sua lei. O amor pelo próximo. O amor por Deus que dá a esperança, que dá a convicção da esperança gloriosa da salvação que nos está preparada. Essa armadura que nós devemos utilizar na batalha que estamos empenhados. Somente por ela nós poderemos vigiar até a vinda do Senhor. Somente com essa armadura nós vamos resistir firmes até quando Cristo nos chamar. E o capacete da salvação nos mantém em segurança contra a sedução do mundo. Ataca muito na cabeça, Satanás. Ataca muito. Aquelas insinuações malignas. Ataca demais. Preparados. Preparados para quê? Primeiro, para lutar. Segundo, para receber a recompensa. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Essa bênção vem da parte de Deus. Ela será cumprida porque Deus nos destinou para isso. Não é só um vislumbre, mas aquele que estiver sóbrio, vigilante, quer seja chamado antes da vinda, quer participe do arrebatamento da segunda vinda, vai receber essa bênção, porque a nossa salvação não é fruto dos nossos próprios esforços. Ele vai estar preparado para receber essa recompensa, ele vai ter essa segurança, ele vai estar lá vigiando, e ele sabe que esse estado de vigilância vai ser recompensado.
Viver na luz vale a pena e não nas trevas. Viver na sobriedade vai valer a pena, porque em alguns momentos, irmão, parece que não vale muito a pena não. Porque às vezes a gente olha para os outros que não vivem tão sóbrios, que se deixam levar pela embriaguez desse mundo, e eles muitas vezes passam tão bem, né? São tão bem sucedidos em algumas áreas, tem alguns probleminhas como os outros, todo mundo tem, mas no geral se dá melhor. Parece que a gente luta muito mais do que eles. Eles lutam pouco, com pouca coisa conseguem aqueles que desejam, e a gente com tanta luta, né, com tanta dificuldade. Sobriedade, irmãos, vale a pena. A nossa salvação não nos foi dada como resultado dos nossos méritos, obras, mas como destinação do próprio Deus. E a salvação, irmãos, tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que negativamente a salvação é o livramento da ira. Paulo diz: Deus não nos destinou para a ira. Agora tem um lado positivo, que é se apropriar dos resultados da obra de Cristo. Então, a obtenção da salvação ocorre mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Depende daquilo que Ele fez e não de qualquer coisa que possamos fazer. Do início até o fim, a salvação depende do ato de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Jonas disse: do Senhor vem a salvação, ou ao Senhor pertence a salvação. Essa bênção consiste em nossa união com Cristo. Nós vamos receber isso. Nós vamos receber essa recompensa. E Paulo disse: irmãos, aos irmãos de Tessalônica, fiquem tranquilos que tanto os que estão vivos, aqueles que estão vigiando, como os que morrem, os que dormem, estão em união com Cristo. Por isso que Paulo usou essa expressão. Os irmãos sabem que essa era uma das preocupações deles, né? E os que morreram? E nós que estamos vivos, como é que vai ser isso? Paulo disse: todos vão receber. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele no céu. Estamos em Cristo, já morremos com Ele e já ressuscitamos com Ele. Já estamos assentados nas regiões celestiais e vamos estar nas regiões celestiais. Essa é a realidade. É o já e o ainda não. Que a gente usa essa expressão na teologia. Conclusão, irmãos, versículo 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Observem aqui, irmãos, aqui está muito claro que o crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos seus membros. De cada um. Paulo traz essa palavra para toda a igreja. Não é para alguns de forma específica. Não é para alguns de forma isolada. Essa mensagem era para todos. Todos devem se consolar e todos devem se edificar. É muito comum na igreja, irmãos, desde que a humanidade, por meio de Adão e Eva, foi questionada por Deus sobre o seu pecado, que Ele bota a responsabilidade dos outros. Então é muito comum. Diz: não, na igreja, não, acho que a responsabilidade maior é de fulano, Deus deu a ele o dom disso, o dom daquilo. Nas igrejas que tem muitos departamentos, aí diz: olha, tem o presidente disso, daquilo, né? Sempre tem o presidente disso, o presidente daquilo, o presidente dos jovens, da união de homens, das mulheres. Aí diz: não, a responsabilidade maior é dele. Não existe isso aqui, irmão, na Escritura. Os homens inventaram e só ajuda a ficar jogando a responsabilidade para os outros.
mas Deus vai cobrar cada um, viu? Você pode tentar jogar a responsabilidade, mas Deus vai cobrar de cada um. Então, o crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Por isso Paulo fala: consolai-vos e edificai-vos. E quem anda sóbrio sabe da necessidade da obra pessoal que cada um tem de edificar o corpo de Cristo. Quem tem essa confiança na herança dessas bênçãos encoraja a edificação mútua. Somos colocados no corpo de Cristo para uma justa cooperação, para o aperfeiçoamento dos santos, e cada um aperfeiçoado desempenhando bem o seu serviço. E Paulo diz lá em Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sermos como meninos, agitados de um lado para o outro, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, para não cairmos nas artimanhas dos homens que pela astúcia induzem ao erro. É por isso. Então, a exortação é: consolai-vos. A exortação é: edificai-vos. Infelizmente, a igreja não tem se apercebido que Cristo está às portas e vai vir sem avisar. Por isso, nós precisamos encorajar uns aos outros com relação a essa realidade. Nossa pátria não está aqui. Nosso destino é a glória, não é este mundo. Para tanto, precisamos vigiar. Por que precisamos vigiar? 1, porque Cristo virá sem avisar. 2, para não sermos surpreendidos. 3, para podermos estar sempre preparados. Que Deus nos abençoe. Amém.